Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, boa tarde. Confira os destaques do dia. Guias do IPTU 2023 poderão ser acessadas em site e também aplicativo a partir desta quinta-feira. Inaugurou na manhã de hoje, na Avenida Elvio Basso, aqui em Santa Maria, um novo supermercado. Veja também, depois de quase 9 horas do júri do caso Helenara, jovem que foi morta a facadas em dezembro de 2015 pela ex-companheira, foi conhecida a sentença. Stephanie Freitas foi condenada a 14 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. E ainda... Sindicato dos Docentes protesta contra os cortes orçamentários na UFSM. Banco Central muda regras para transações e divulga outras mudanças operacionais em relação ao Pix. Casa de Memória Edmundo Cardoso completa 20 anos. Hoje, o local é administrado pela filha e pela viúva de Edmundo. Começamos o JD de hoje falando sobre educação. O Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Santa Maria realizou um ato contra os bloqueios orçamentários na instituição na manhã desta quinta-feira. Servidores, professores e alunos participaram de um ato contra os cortes orçamentários e em defesa da Universidade Federal de Santa Maria. A manifestação ocorreu na entrada da instituição e foi organizada pela Seção Sindical dos Docentes da UFSM. A ação foi realizada a partir da orientação do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, que promove uma jornada de luta nas instituições federais de ensino. Na ocasião, foram entregues panfletos pela revogação da Emenda Constitucional 95, que impõe o teto de gastos. Segundo o presidente do sindicato, Assísio dos Reis, os recentes bloqueios nas verbas estão gerando um final de ano caótico na instituição. Que nós, docentes, não estamos satisfeitos com o que foi feito o ano inteiro. E nós estamos aqui, denunciando isso e torcendo muito sinceramente para que dezembro termine e que 2023 possa ser um ano diferente para a Universidade Federal de Santa Maria e para a sociedade toda. No final de novembro, as universidades federais enfrentaram um novo bloqueio orçamentário por parte do governo federal na ordem de 244 milhões de reais. Com isso, a UFSM pode fechar o ano com um déficit de 12 milhões de reais. A Associação de Pós-Graduandos da UFSM também esteve presente no ato. A doutoranda em Educação, Jéssica Erd, explica que, apesar do pagamento atrasado das bolsas CAPES, muitas ainda estão sendo canceladas sem explicação. E esse é um dos motivos da manifestação. Nós precisamos dialogar com a comunidade santamariense e mostrar o que está acontecendo. A nossa universidade está atingida, a gente não tem já os recursos ao longo do ano para funcionar normalmente. E aí nós temos um contingente de pós-graduandos, por exemplo, que moram na cidade, precisam pagar aluguel, água, luz e com os cortes e tudo mais, a gente não consegue honrar as nossas contas. Então esse corte afeta também a economia do município. Então é por isso que a gente quer divulgar e mostrar que também toda a cidade é afetada, E agora uma boa notícia, com uma grande fila de clientes do lado de fora, inaugurou nesta manhã na Avenida Elvio Basso, aqui em Santa Maria, um novo supermercado. Com 120 funcionários, o Leve Mais Atacado da rede gaúcha Assum abriu as portas de sua primeira filial em Santa Maria. Os trabalhadores fizeram uma recepção aos primeiros clientes neste primeiro dia de funcionamento, que tinham ofertas especiais de abertura. O novo mercado abriu no prédio onde funcionava o Max Atacado, que foi vendido para a rede gaúcha Assum, que tem matriz em Gravataí e supermercados na região metropolitana, Serra e Litoral Norte. E após diversas ações em bairros, rodas de conversa e capacitações, chega ao fim a programação da campanha Dezembro Vermelho nesta quinta-feira em Santa Maria. O
O encerramento foi marcado por um evento no restaurante universitário da Universidade Federal. A última ação deste ano da campanha Dezembro Vermelho ocorreu no hall do restaurante universitário. Na oportunidade, o público teve acesso a testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, além de insumos e orientações sobre prevenção e cuidado. A ação buscou aproximar a população jovem dos serviços ofertados no município, como explica a coordenadora municipal da Política de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, Márcia Rodrigues. Mas a escolha da universidade para fazer esse tipo de ação é porque a gente tem uma população jovem aqui, né, que a gente sabe em relação ao Ministério da Saúde que é uma população que ela está bastante exposta, muitas vezes por não procurar o diagnóstico precoce, não procurar as unidades de saúde para fazer os testes, isso por vários motivos, muitas vezes por medo do diagnóstico ou até mesmo pelo próprio tempo, né? O universitário a gente sabe que está sempre ocupado, então muitas vezes não procura unidade de saúde em função do tempo. Então nós estamos aqui oferecendo para eles, né? Temos aqui na praia, onde tem uma unidade de saúde satélite do município, onde a gente oferece esses testes e a gente está divulgando essa unidade também para que eles procurem ao longo do ano fazer os seus testes ali. Conforme o boletim epidemiológico de HIV e AIDS de 2022, divulgado pelo Ministério da Saúde no início deste ano, além dos jovens entre 15 e 24 anos estarem entre as faixas etárias mais afetadas, há uma maior concentração de casos de AIDS em pessoas com idade entre 25 e 39 anos. Sendo 51,7% dos casos do sexo masculino e 47,4% do sexo feminino. Além dos serviços, a atividade contou com as apresentações de alunos da oficina de violão do setor de atenção integral ao estudante e da cantora Paola Matos, acompanhada do músico Eric Correia. O evento foi realizado pela Prefeitura de Santa Maria em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, o curso de enfermagem da UFSM e também o Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Universitário de Santa Maria. E agora a gente fala sobre o caso Helenara. Depois de quase 9 horas de julgamento, foi conhecida a sentença. O júri começou por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira. O caso Helenara Pinzon, a jovem de 22 anos que foi morta a facadas no dia 5 de dezembro de 2015. A ex-companheira dela, Stephanie Fogliato Freitas, de 31 anos, chegou a ser presa, mas responde em liberdade por feminicídio. A sentença, então, foi conhecida. A Stephanie Fogliato Freitas, ela foi condenada a 14 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Desse tempo, serão abatidos 234 dias que ela esteve presa. Ela vai aguardar em liberdade até o trânsito em julgado. A defesa informou que vai avaliar se vai entrar com recursos. O homicídio tem 2 qualificadoras, por motivo torpe, não aceitar o fim do relacionamento, e feminicídio, quando o crime ocorre pela condição da vítima ser mulher no contexto de violência doméstica familiar. O julgamento começou com a escolha dos 7 jurados entre os 25 voluntários inscritos. Após a escolha dos jurados, o juiz Ulisses Fonseca Lousada chamou a ré para prestar depoimento. Minutos depois, enquanto ouvia Stephanie falando o que teria acontecido no dia do crime, o irmão de Helenara, Renato Soares Lopes, se manifestou no salão do júri. Indignado, ele disse que a ré estava mentindo. O juiz chamou a sua atenção, ele pediu desculpas, se levantou e deixou o local por alguns minutos. O julgamento ocorreu no prédio 13 da Universidade Franciscana devido à reforma do Fórum de Santa Maria. O auditório usado como salão do júri ficou quase lotado. Além de familiares da vítima e da acusada, inúmeros estudantes de direito acompanharam o julgamento. A ré Stephanie, a acusada agora, ela é representada pelo advogado Bruno Seligman de Menezes, que afirma que a cliente foi taxada de violenta. A nossa equipe acompanhou desde cedo o julgamento, que começou por volta das 9 horas da manhã, e o advogado Bruno Seligman de Menezes conversou com o repórter Maurício Barbosa antes de conhecermos a sentença. A Stephanie desde sempre sustentou que estava em legítima defesa, então obrigatoriamente a gente precisa apresentar essa tese e há elementos que sustentam ela.
e seguimos apresentando daí, na eventualidade de não ser aceita a legítima defesa, quais são as opções. Uma opção é a legítima defesa com excesso culposo, que implica uma condenação por crime culposo. Uma seguinte seria uma legítima defesa com excesso doloso, que implica uma condenação por homicídio doloso. E na última, o afastamento das qualificadoras e uma diminuição de pena pelo que se chama em direito penal de privilegiadora, é ter cometido o crime sob o domínio de violenta emoção. Então, nós apresentamos 4 opções para os jurados, para que eles escolham a que eles entenderem mais adequadas. Nós respeitamos muito a decisão do Conselho de Sentença, o Tribunal do Júri é soberano e a defesa entendeu que apresentar opções a eles é a forma mais segura de ter uma decisão adequada. Já a acusação é feita pelo promotor Tomás Coleto. O júri chegou a ser marcado para ocorrer em 10 de agosto, mas foi cancelado um dia antes por questões de saúde do assistente de acusação Antônio Carlos Porto e Silva. No julgamento de hoje, ele não atuou como auxiliar de acusação. Relembrando o caso, Helenara Pinzon e Stephanie Fogliato Freitas, na época com 22 e 24 anos de idade, terminaram o relacionamento, mas ainda continuaram morando juntas quando o crime aconteceu. A vítima foi encontrada morta no próprio apartamento na manhã do dia 5 de dezembro de 2015, após os vizinhos escutarem os pedidos de socorro e chamarem a polícia. Quando a Brigada Militar chegou ao local, encontrou Helenara sem vida, com pelo menos 3 facadas no corpo. Stephanie permaneceu presa preventivamente até julho de 2016, quando ganhou liberdade provisória, que está mantida desde então. A nossa equipe, então, continuou acompanhando o caso agora de tarde e também está conversando com familiares, com o juiz e também com o Ministério Público. Portanto, a informação exclusiva é que a Helenara, ela foi morta, mas a Stephanie Freitas, ela foi condenada a 14 anos e 6 meses em regime fechado e o advogado, então, ainda está vendo se vai recorrer. Mais detalhes você confere em bei.net.br a qualquer momento e, ao que tudo indica, ela deve, então, deve recorrer, deve ser descontado o tempo em que ela já esteve presa e mais detalhes você confere ainda nesta edição e também lá no nosso site. E o projeto de sinoterapia do Hospital Universitário de Santa Maria completou 5 anos esta semana. A realização das atividades é uma parceria da instituição hospitalar com o Corpo de Bombeiros e a Universidade Federal. Desde dezembro de 2017, o projeto de sinoterapia faz a diferença no tratamento de pacientes da unidade Paulo Guedes. Para celebrar os 5 anos do projeto, profissionais do USM, da UFSM e do Corpo de Bombeiros de Santa Maria realizaram um evento no auditório do Centro de Ciências da Saúde. Na oportunidade, os presentes compartilharam relatos sobre a experiência e os benefícios do projeto. Durante os 2 primeiros anos, a equipe liderada pelo 2º Sargento Alex Sandro Teixeira Brum promoveu atividades de interação ao ar livre entre os pacientes e os cães do Corpo de Bombeiros, uma vez por semana no pátio da unidade. Em 2020 e 2021, as ações foram suspensas por conta da pandemia de Covid-19, sendo retomadas em abril deste ano. O chefe da unidade Paulo Guedes no USM, Sidney Marques, destacou a importância da iniciativa. A gente consegue trabalhar com o paciente, através do cão, coterapeuta, e esse paciente tem uma melhor ressocialização, tem uma melhor qualidade de vida, às vezes diminuição ou controle do quadro de ansiedade, assim como menor tempo de internação, Paulo Guedes. Então os benefícios e a importância são muitos, Os 5 anos do projeto também foram celebrados com um bolo na presença da Kira, que é um dos cães do Corpo de Bombeiros que participa da iniciativa. Conforme o comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Maria, o tenente-coronel José Carlos Salé de Almeida e Silva, o aprendizado proporcionado pelas atividades nos últimos anos tem sido recompensador para os profissionais.
É gratificante por quê? Porque nós somos acostumados a atividades somente de busca, salvamento de pessoas perdidas, e aqui nós conseguimos ver o nosso trabalho, ver os cães auxiliarem no tratamento das pessoas. E isso nos enche de orgulho, isso nos dá uma esperança de que nós também podemos, com um pouquinho que nós fazemos, ajudar na melhora da vida das pessoas. Já a professora e líder do grupo de pesquisa Cuidado em Saúde Mental e Formação em Saúde da UFSM, Daiana Foggiato, descreve a iniciativa como um grande avanço na área da saúde mental, sendo importante registrar os resultados obtidos até o momento. A Sinoterapia é um projeto que a gente tem muito orgulho em fazer parte, é um projeto que vai nos pressupostos da reforma psiquiátrica brasileira, que é o que a gente vem trabalhando no grupo de pesquisa. Então é com um modelo de atenção em saúde mental que o meu grupo prioriza, que a gente vem trabalhando com os estudantes dentro do serviço de saúde, nele incluso em unidade de internação em saúde mental. Então esses 5 anos assim representam um grande avanço na saúde mental e nós com a pesquisa desenvolvendo na sinoterapia comprovar esses benefícios cientificamente. É um projeto muito bacana, já estive lá com os meus colegas fazendo reportagem e com certeza os animais ajudam muito na recuperação dos pacientes. E mais de 120 canteiros foram adotados aqui na cidade dentro do programa Santa Maria de Todos Nós. Apesar do sucesso, a dificuldade é na adoção das praças. A reportagem é da Eduarda Costa. Ativo na cidade há 3 anos, o programa Santa Maria de Todos Nós cede à iniciativa privada espaços públicos da cidade. Na adoção, os comerciantes ficam responsáveis pelo local por um período de 18 meses e devem realizar o paisagismo, como corte de gramas e plantio de flores. Como retribuição, eles podem instalar publicidades para suas empresas. O superintendente Roberto Dotto faz a fiscalização dos locais regularmente para avaliar o cuidado. Esses canteiros todos adotados nós temos uma relação, né? Então a cada 15 dias a gente faz todo o trajeto onde tem esses canteiros adotados e revisa, né, se está sendo cortada a grama, se tem algum problema de destruir alguma plaquinha e repassa para os adotantes. 2 dos casos de desistências foram na Avenida Borges de Medeiros, entre a Presidente Vargas e a Rua Venâncio Aires. Os canteiros estão em tratativas para adoção e necessitam de manutenção nas calçadas e corte de grama. No momento, cerca de 120 espaços públicos, entre canteiros, praças e áreas verdes, já foram adotados pela iniciativa privada. A maior dificuldade é para as praças, por serem áreas grandes e que necessitam de maior investimento. A Praça Roque Gonzalez foi adotada em uma parceria de 3 empresas por um período de 10 anos. Próxima a serviços de saúde, ela é utilizada por quem vem em busca de consultas, como a cuidadora Cristiane Schmidt, que aguardava junto aos avós no banco da praça. A gente procurando uma sombra para descansar, estamos no intervalo de uma consulta e outra, né? Daí a gente ficou aqui esperando. Tem uma certa importância, deveria ter mais árvores, né? Até que a gente cortaram uma árvore ali, não deveria ter sido cortada, mas espero que com a reforma fique melhor, né? No momento estão assinados 81 termos de compromisso de adoção dos espaços da cidade. O número representa 100 canteiros, 5 praças, 2 largos, 8 floreiras e 7 rótulas. A seguir, nós vamos conversar ao vivo com a acadêmica de fisioterapia da Universidade Federal de Santa Maria, Charlize Comoreto Tolfo, que está realizando uma pesquisa com a comunidade local para analisar as consequências causadas pela síndrome pós-Covid. Mas antes, o JD vai para o intervalo e você que nos acompanha por imagem vai ver como está esse fim de tarde aqui em Santa Maria, direto da Câmara do Morro. Lá do Morro das Antenas, nesse momento 30 graus aqui em Santa Maria, o sol ainda brilha. Em breve, mais informações da previsão do tempo ainda nesta edição. O relógio marca 6 horas e 23 minutos. Nós voltamos em instantes.
Práticas sustentáveis, atitudes para transformar o futuro da nossa cidade. Na hora de descartar o seu lixo, selecione cada tipo de material. Não misture recicláveis com orgânicos, como sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes. Procure ter 2 lixeiras em casa, uma para resíduos orgânicos e outra para recicláveis. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Não molhe o material que é reciclável. Isso inviabiliza o seu reaproveitamento. Papéis podem ser dobrados, mas não amassados. Lave as embalagens, como latas, garrafas e frascos de vidros e plástico, antes de mandar para a coleta seletiva. Conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Práticas Sustentáveis é uma campanha do Diário e Prefeitura de Santa Maria. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Você pode transformar o Natal de alguém. Prefeitura de Santa Maria apresenta Amigo Secreto de Natal. São mais de 2.000 cartas enviadas por assistidos de entidades beneficentes de Santa Maria. Adote uma ou mais cartas nas sedes dos patrocinadores do projeto e entregue o presente juntamente com a cartinha até o dia 5 de dezembro. Realização Grupo Diário. Patrocínio. Apoio. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Desde o início da pandemia da Covid-19, muito se fala a respeito das sequelas causadas pela doença. Mas a síndrome pós-Covid e seus efeitos a longo prazo ainda estão sendo pouco explorados e estudados por pesquisadores. Foi pensando nisso que a aluna de graduação do 8º semestre de fisioterapia da Universidade Federal de Santa Maria iniciou uma pesquisa com uma comunidade local para analisar as consequências causadas pela síndrome pós-Covid, também conhecida como Covid longa. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Jornal do Diário a acadêmica de fisioterapia, Charlize Comoreto Tolfo. Charlize, muito boa tarde, obrigada por ter vindo até o Jornal do Diário. A gente já agradece a tua presença e eu já queria que tu explicasse um pouquinho, para quem ainda não ouviu falar, o que seria essa síndrome pós-Covid. Por gentileza, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Então, explicando um pouquinho do que seria a síndrome pós-Covid-19, ou como tu mesmo falou, né, a Covid longa que a gente tem falado, ela é caracterizada por sinais e sintomas que as pessoas apresentam tanto no momento da doença quanto após, pode surgir também, e que ela tem a duração de pelo menos 12 semanas. Então, se a pessoa fica com esses sintomas por aproximadamente 3 meses, já é caracterizado. E vários são os sintomas, a fadiga, a dispneia, qualidade de vida, que o pessoal tem encontrado redução também.
Esses são alguns dos sintomas, né, Isso. Charlize? Porque a gente, na época, né, logo que ficamos também conhecendo sobre a doença, muito se perguntava por quanto tempo a gente podia, eu digo a gente porque eu também tive, temos casos aí de pessoas que pegaram 2, 3 vezes. Então já se sabe por quanto tempo a gente pode sentir algum tipo de sintoma ainda? De sequela, perdão. Depende muito de cada organismo. Tem pessoas que a gente tem avaliado através de um projeto lá dentro do USM mesmo, sequelas que estão com a pessoa desde o momento em que ela adquiriu a doença. Então é muito relativo de pessoa para pessoa. E por que vocês se interessaram em fazer esse estudo, né? Qual que é o objetivo, qual o público-alvo e o que vocês estão, como que está sendo essa pesquisa de campo? A ideia ela começou então pela pertinência do assunto, né? É algo novo, são sequelas que estão aparecendo por conta da doença e que a gente buscava investigar mais. Vários são os estudos que já têm demonstrado como problema de fadiga, como eu já falei, dispneia, qualidade de vida, perca de força desses sujeitos, mas pouquíssimos são os estudos que estão trazendo a temática de equilíbrio postural. Então esse foi o principal motivo da gente ter escolhido, né? Ele é um projeto que está sendo realizado em Silveira Martins, com a comunidade de lá, e aí a gente está fazendo com o pessoal, sendo realizado no ambulatório de fisioterapia, que ele é em anexo ao prédio da UFSM, então, e a faixa etária dos pacientes ela é bem ampla. Qualquer pessoa que tenha positivado pode participar. Nesse projeto a gente avalia desde o equilíbrio postural, mas também a força, a qualidade de vida, questionários de fadiga, funcionalidade desses sujeitos. É algo bem amplo, uma avaliação bem ampla. E vocês pretendem continuar avaliando, né? A pesquisa ela vai ser focada nesse acompanhamento de quantos meses, para se ter depois o resultado, Charlize? É uma avaliação única desses pacientes. Eles vêm e ficam em aproximadamente 1 hora fazendo a avaliação conosco, mas a ideia é, ao final de toda a avaliação, a gente entregar a esses sujeitos um relatório explicando tudo que foi avaliado e o resultado deles, se eles têm algum problema de equilíbrio ou não, e fazer disso também um respaldo caso eles necessitem de uma fisioterapia local para a prefeitura estar auxiliando esses sujeitos também. Mais ou menos quantos vocês já estão entrevistando, enfim, fazendo essa pesquisa, e quem mora em Silveira Martins ainda pode participar, como que faz? Isso, a gente está bem na fase inicial do projeto, então todos os sujeitos que tiverem Covid-19, que se enquadrarem na síndrome pós-Covid-19, que não tiverem problemas de tontura, de audição, visão e conseguirem se locomover sozinhos, podem participar com certeza, está recém iniciando esse projeto e a gente conta com toda a comunidade. E vocês têm um número limite, Charlize? Porque a pesquisa, vocês estão fazendo mais perguntas ou vocês também fazem algum tipo de teste físico, motor? Perfeito. Vai ser... Não tem um número limite, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir recrutar e que tenham a síndrome, melhor. Vai ser feito um cálculo amostral, sim, para ter um mínimo de pessoas para respaldar esse nosso trabalho. E então qualquer pessoa pode estar participando desse projeto desde que se enquadrem nos critérios que a gente já comentou. Ali a gente está vendo umas imagens, né? Eu queria que tu falasse pra gente, quem nos acompanha por imagem, isso é parte do teste, Charlize? Perfeito, isso. São testes, como tu falou, tem questionário sim, tem 2 questionários que a gente aplica com esses sujeitos, porém a gente tem testes funcionais. Esse que o senhor está fazendo é um teste de risco de queda. Esse outro faz parte da nossa avaliação do equilíbrio postural, para ver se o paciente tem alguma alteração ou não.
esse também. De equilíbrio. Então, isso, de equilíbrio. E além dos sintomas, das sequelas motoras, assim, o que eles têm relatado já, Charlize? O que você já tem notado? Mesmo que no início, né, um resultado, o que você já pode adiantar? Tem bastante coisa envolvendo, né? Tem pessoas que vêm nos relatando desde problemas emocionais no pós-Covid, pós toda essa pandemia. Tem pessoas com perda de força também, que a gente avalia através de um dinamômetro de força, que a UFSM cede a nós no projeto. Então, é muito variado, tem muita coisa ainda por ser vista desses pacientes. E como tu disseste, cada pessoa pode sentir um ou mais, né, uma ou mais sequelas. Eu tive muita dor nas pernas no pós-Covid, parecia que eu tava sempre cansada, sabe? Então a gente até fica confusa. Tive muita dor de cabeça na época da doença, né, no pico, mas o pós-Covid, que é o nosso assunto aqui, eu lembro bastante do cansaço, né, da dor nas pernas, as pernas pesadas. Isso também pode ser uma sequela que na época eu lembro que poderia ter ficado até 6 meses. Ela pode ser mais que 6 meses, essa sequela, Charlize? Com certeza, tem pessoas apresentando sequelas que duram mais de 6 meses, mais de 1 ano. Depende muito de cada organismo. E como a doença, a infecção, ela gera, então, uma neuroinvasão, né? E o sistema nervoso central e o periférico, eles são acometidos pela doença. É vasta, é abundante demais a quantidade de sequelas que cada um pode apresentar. Então, Charlize, quem quiser participar ainda, né, a comunidade que nos acompanha na 4ª Colônia, lá em Silveira Martins, idosos, jovens, como faz para participar, para procurar vocês? Perfeito. Pode entrar em contato comigo, o pessoal que é de Silveira, a grande maioria já me conhece. O meu WhatsApp eu posso deixar para eles? Pode, à vontade. É 996 41 4500. Ou pode ainda entrar em contato com a fisioterapeuta da unidade de fisioterapia de Silveira. E quem quiser nos seguir nas redes sociais, no Instagram, a gente tem o Instagram que é @projeto.silveira. Ali a gente coloca todas as informações, vídeos e avaliações que a gente faz com os pacientes. Perfeito, Charlize. Muito obrigada pelas tuas informações, parabéns pela pesquisa e que logo a gente possa, então, trazer aí esse resultado. Tem prazo, Charlize? Esqueci de perguntar se tem prazo para terminar. Tem um prazo, sim, até o final de 2023, que é quando eu defendo, então, o meu projeto de conclusão de curso. Então, em breve, o próximo ano, a gente vai trazer esse resultado aí, se Deus quiser, da pesquisa da Charlize, trazendo esse alerta também para muitas pessoas, inclusive a vacinação continua e é importante, então, que todo mundo tenha aí o esquema vacinal completo para diminuir sequelas, para diminuir também as internações. Conversei ao vivo com a Charlize Comoreto Tolfo, ela que é acadêmica do 8º semestre de fisioterapia. Obrigada, Charlize, e um bom trabalho. Nós vamos para o intervalo aqui no Jornal do Diário, mas antes você confere imagens da Avenida Medianeira com a Rua Duque de Caxias. Nesse momento, bastante movimento pelo local, o sol ainda brilha e faz nesse momento 30 graus ainda calor aqui na cidade. O relógio marca 6 horas e 37 minutos. Nós voltamos em instantes com mais informações ao vivo aqui no Jornal do Diário desta quinta-feira, 15 de dezembro. Práticas sustentáveis, atitudes para transformar o futuro da nossa cidade. Na hora de descartar o seu lixo, selecione cada tipo de material. Não misture recicláveis com orgânicos, como sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes. Procure ter 2 lixeiras em casa, uma para resíduos orgânicos e outra para recicláveis. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Não molhe o material que é reciclável. Isso inviabiliza o seu reaproveitamento. Papéis podem ser dobrados, mas não amassados. Lave as embalagens, como latas, garrafas e frascos de vidros e plástico, antes de mandar para a coleta seletiva. Conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Práticas Sustentáveis é uma campanha do Diário e Prefeitura de Santa Maria. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define.
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Você pode transformar o Natal de alguém. Prefeitura de Santa Maria apresenta Amigo Secreto de Natal. São mais de 2.000 cartas enviadas por assistidos de entidades beneficentes de Santa Maria. Adote uma ou mais cartas nas sedes dos patrocinadores do projeto e entregue o presente juntamente com a cartinha até o dia 5 de dezembro. Realização Grupo Diário. Patrocínio. Apoio. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Estamos de volta ao vivo com o Jornal do Diário desta quinta-feira, dia 15 de dezembro. Em solenidade realizada no Salão de Atos da Universidade Franciscana, foi feita então realizada a posse da equipe diretiva da instituição. A recondução aos cargos obedece ao mandato de mais 4 anos, com funções diretivas, políticas, de gestão e de metas para o próximo período da gestão universitária. A recondução aos cargos obedece ao mandato de mais 4 anos com funções diretivas, políticas de gestão e de metas para o próximo período de gestão universitária. A solenidade foi realizada no Salão de Atos da instituição e contou com a presença de diversas autoridades acadêmicas, religiosas e civis. Reconduzida ao cargo de reitora, que ocupa desde 1998, Irani Rúpulo é graduada em Pedagogia com ênfase em Administração Escolar, mestre em Educação e possui formações em Teologia e em Espiritualidade Franciscana. A vice-reitora tem à frente a professora Solange Binotto Fagan, que atua na UFN desde 2004. A pró-reitora acadêmica é Vanilde Bizunin e o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa é Marcos Alexandre Alves. A pró-reitora de Administração e Finanças é Inacir Pederiva. A UFN conta com aproximadamente 800 professores e colaboradores administrativos e mais de 4.000 estudantes de graduação e pós-graduação. Recentemente, a Arquidiocese de Santa Maria concedeu à UFN o reconhecimento de Universidade Católica de Direito Diocesano, por atender aos requisitos de excelência acadêmica, integralidade na formação humana e por significar para a sociedade uma instituição que dissemina os princípios e valores cristãos. Logo no início do mês de dezembro, o Banco Central divulgou novas regras para transações e outras mudanças operacionais em relação ao Pix. O objetivo das medidas é simplificar as regras de implementação e aprimorar a experiência dos usuários, mantendo o atual nível de segurança do sistema.
O Pix levou apenas 2 anos para se tornar o meio de pagamento mais utilizado em todo o país. A rápida consolidação indica que a ferramenta já caiu no gosto dos brasileiros, mas a velocidade da adoção exige ajustes para que o sistema de transferências instantâneas, que foi criado pelo Banco Central, também seja cada vez mais ágil e seguro. É por isso que a instituição anunciou uma série de atualizações sobre os limites de valor para transações para o Pix tradicional e também para as modalidades de saque e troco. Pelas novas regras, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação e são obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo. Isso quer dizer que quem tem um limite diário de R$3.000, por exemplo, pode usar tudo em uma só transação. Outra alteração foi relacionada ao horário noturno. Passa a ser opcional aos bancos oferecerem a customização do horário noturno diferenciado. O cliente pode solicitar um limite menor para as suas transações. Normalmente, o horário noturno é entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã, mas os bancos poderão oferecer aos clientes a possibilidade de mudar esse horário para que seja entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. Outra novidade é o aumento do valor limite para retirada de dinheiro pelo Pix Saque e pelo Pix Troco. O limite durante o dia passa de R$500 para R$3.000 e durante a noite passa de R$100 para R$1.000. As novas regras passam a valer a partir do dia 2 de janeiro de 2023, com exceção dos ajustes feitos na gestão dos limites para os clientes por meio dos canais digitais, que nesse caso valem a partir do dia 3 de julho do ano que vem. Segundo o Banco Central, as regras foram alteradas para facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários, a exemplo do que já acontece nas lotéricas, e também para viabilizar o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo Tesouro Nacional por meio do sistema. Agora a gente recebe ao vivo aqui no Jornal do Diário o repórter Lennon de Paula, porque conforme você acompanhou no início do programa, depois de 7 anos foi realizado então o júri da Stephanie Freitas, ela que foi então condenada a 14 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Maurício Barbosa e Lennon de Paula acompanharam então esse julgamento. O Lennon acabou de chegar da Universidade Franciscana da UFN, do prédio 13, onde foi realizada a audiência. Lennon, boa tarde. Como estava o clima por lá? Tu conseguiste falar com familiares, com o Ministério Público, também com o advogado? Conta pra gente. Boa tarde, Thaís. Boa tarde aos espectadores. Sim, eu cheguei justamente no saguão do prédio 13, onde no 3º andar temos o Salão do Júri da UFN, onde ocorreu este júri, este que é o último júri do ano, inclusive, né? O júri foi presidido pelo magistrado juiz Ulisses Lousada, ele que é o gestor da primeira vara criminal, juiz da primeira vara criminal, e no momento em que eu cheguei estava acontecendo as análises dos quesitos, que foi o que resulta, né, na sentença, onde os jurados, os 7 jurados, avaliam acerca dos quesitos pontuados pelo magistrado, que vai trazer então em si a culpabilidade ou não da ré. A ré foi condenada a 14 anos e 6 meses por homicídio com 2 qualificadoras, o motivo torpe, que seria a ré não aceitar o fim do relacionamento, e também o feminicídio, que é o agravante, quando a vítima acaba, né, sendo lesionada, no caso vitimada pelo homicídio, pela condição de ser mulher dentro do contexto de violência doméstica e familiar. Eu conversei com o irmão da vítima, o Renato, irmão da Helenara. A própria família em si estava de saída logo após a pronúncia da sentença, tendo em vista que a ré, Stephanie, seguirá respondendo em liberdade. Ela vai aguardar o trânsito em julgado em liberdade, assim como ela seguia aguardando até este júri. Ela aguardava em liberdade, ela permaneceu presa por 234 dias logo após o fato. No entanto, esses dias contados, 234, serão abatidos da pena de 14 anos e 6 meses. O que consta, eu conversei com o irmão da vítima, Helenara, então ele estava muito revoltado, comentou ter viajado 300 quilômetros e não aceitava o fato da ré não ter saído de lá do júri para a prisão.
A mãe da vítima não quis se manifestar. Conversei com o promotor Tomás, ele avalia que o Ministério Público acabou, né, avaliando como positivo, tendo em vista que os jurados tomaram a perspectiva do Ministério Público, tendo em vista a culpabilidade da ré. Então, todas as teses sustentadas pelo Ministério Público foram aceitas pelo jurado, né, por maioria. Já o advogado de defesa de Stephanie, Bruno Seligman de Menezes, afirmou ainda que vai avaliar se vão ou não entrar com recurso, tendo em vista a condenação, né, de 14 anos e 6 meses. Explicando também para os espectadores que nos acompanham, a ré aguarda em liberdade até o trânsito em julgado, ou seja, o processo deve, né, se estender a partir das linhas recursais, que é quando a defesa entra com recurso a partir da condenação. Assim que se esgotar essas possibilidades de recurso, aí sim entra na efetividade da condenação. Até se esgotar as possibilidades, a ré Stephanie seguirá aguardando em liberdade, tendo em vista os recursos. O advogado Bruno Seligman de Menezes informou que existe a possibilidade sim, mas que no momento a defesa se preocupa apenas em esfriar a cabeça e justamente avaliar com mais calma nos próximos dias a decisão de entrar ou não com recurso da decisão pronunciada pelo juiz Ulisses Lousada por volta, né, das 17 horas e 30 minutos aí desta quinta-feira. Perfeito, Leilão. Só para ficar claro, foi júri popular que ela submeteve ao júri popular, né? Foi submetido ao júri popular, tendo em vista que o Fórum de Santa Maria, comarca de Santa Maria, o prédio lá na Alameda, Buenos Aires, está em reforma. Este júri aconteceu no Salão do Júri da UFN, no terceiro andar do prédio 13, pertencente à infraestrutura também do curso de Direito. Até conversei em últimos momentos também com o juiz Ulisses Lousada, ele avalia também como positiva essa integração que também o júri serviu para ser observado pelos acadêmicos, estudantes de Direito da UFN, que puderam acompanhar também tanto a análise dos quesitos quanto o júri como um todo, que se iniciou por volta das 9 horas e se encerrou com a pronúncia, né, da sentença por volta das 17 horas e 30 minutos. Perfeito, Leilão de Paula, muito obrigada pelas informações. Mais detalhes você confere em breve em bei.net.br e também ao longo da nossa programação aqui na TV Diário e na Rádio CDN. Um bom trabalho. O Jornal do Diário vai para o intervalo, mas antes você confere como está o movimento ao vivo, com imagens do CIOSP, do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Nesse momento, marca 30 graus aqui em Santa Maria, o movimento na Rua do Acampamento com a Astrogildo de Azevedo. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes com mais informações. Práticas sustentáveis, atitudes para transformar o futuro da nossa cidade. Na hora de descartar o seu lixo, selecione cada tipo de material. Não misture recicláveis com orgânicos, como sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes. Procure ter 2 lixeiras em casa, uma para resíduos orgânicos e outra para recicláveis. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Não molhe o material que é reciclável. Isso inviabiliza o seu reaproveitamento. Papéis podem ser dobrados, mas não amassados. Lave as embalagens, como latas, garrafas e frascos de vidros e plástico, antes de mandar para a coleta seletiva. Conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Práticas Sustentáveis é uma campanha do Diário e Prefeitura de Santa Maria. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Você pode transformar o Natal de alguém. Prefeitura de Santa Maria apresenta Amigo Secreto de Natal. São mais de 2.000 cartas enviadas por assistidos de entidades beneficentes de Santa Maria. Adote uma ou mais cartas nas sedes dos patrocinadores do projeto e entregue o presente juntamente com a cartinha até o dia 5 de dezembro. Realização Grupo Diário. Patrocínio. Apoio. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa.
Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. E conforme o prometido nessa edição do JD, a gente fala sobre a previsão do tempo, porque a máxima hoje, nessa quinta-feira, chegou aos 33 graus. Teve sol, o sol ainda continua aqui em Santa Maria e a sexta-feira não deve ser diferente, o calor deve permanecer com máxima de 30 graus. Vamos conferir aí nas telas como vai se comportar o tempo, então, em Santa Maria nos próximos dias. Sexta, sábado, domingo e segunda, então, aí na tela para você, mínimas entre 16 e 19 graus. Segunda, a mínima é um pouquinho mais baixa, né? Tem previsão de chuva lá na segunda-feira e também no domingo, mas as máximas continuam altas para essa época do ano, com certeza o verão está chegando oficialmente. Máximas entre 29 e 32 graus. E antes de encerrar o JD, nós temos uma novidade. Hoje a Rádio CDN estreou, então, com mais uma novidade, a nova edição do Plantão Bem. No ar há quase 1 ano e meio, o programa passa a ter 2 edições de segunda a sexta-feira e vai ser conduzido, já está sendo conduzido por Rafael Menezes, com as principais informações de segurança pública e também sobre os serviços e comunidade, das 2 às 3 horas da tarde. A edição noturna continua às 10h30 da noite com o apresentador Lennon de Paula. E logo em seguida tem o CDN Entrevista, programa que passa a ser apresentado então agora por Pedro Pavan às 3 horas da tarde, com duração de 1 hora. E a outra novidade de hoje é que eu voltei a apresentar então o programa Central CDN às 11 horas da manhã, com as principais notícias de Santa Maria e também da região, previsão do tempo e muito mais. A partir de agora, então, eu te faço companhia também das 11 ao meio-dia. A partir de hoje começaram essas novidades. Então a gente se encontra ou no Jornal do Diário, ou no Central CDN, ou ainda no Direto da Redação. Assim nós vamos encerrando esta edição. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência que nos acompanhou pela TV Diário, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela Rádio CDN. Uma ótima quinta-feira para todos vocês. A gente se encontra. Tchau, tchau. Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital